Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Odisseia Textual. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de A Vida Invisível de Addie LaRue. Ah, que livro incrível. É Davi Schwab, né? Preparem o coração porque a história da Addie é daquelas que a gente leva pra vida. Com certeza. É uma leitura, assim, que nos transporta para diferentes épocas, né? Hum. Faz a gente questionar a natureza da memória, sabe? E emociona com a busca da Addie por conexão e por significado. E a premissa do livro é fascinante. Uma jovem que faz um pacto com um deus sombrio, imagina? Nossa. Pra escapar de um casamento arranjado e acaba amaldiçoada. Amaldiçoada a ser esquecida por todos que conhece. Imaginem a solidão. A frustração de viver por séculos sem deixar nenhuma marca no mundo. É de partir o coração. A Addie anseia por liberdade, né? Por viver uma vida autêntica. Mas essa busca condena uma existência fantasmagórica. É o paradoxo que a autora explora de forma brilhante, né? Mostrando como a liberdade pode se tornar um fardo, uma prisão invisível. Uhum. E a história começa lá em 1714, na França. A Addie, desesperada para escapar de um futuro que ela não escolheu, implora a esse Deus antigo por uma vida onde ela pudesse fazer as próprias escolhas. Uma vida não confinada, nas palavras dela, ao caminho que outros escolheriam para ela. Mas, como sabemos, né, todo pacto tem um preço. E que preço, hein? A Addie até consegue a liberdade, né, que ela tanto desejava, mas à custa de ser apagada da memória de todos que cruzam o caminho dela. É como se ela vivesse num eterno loop de apresentações, sem jamais criar raízes, sem construir laços verdadeiros. Pensem só. Ter que se representar a cada novo dia, a cada novo encontro. Nossa! É como se a própria existência da Addie fosse negada, né? Como se ela fosse uma alma à deriva, sem passado, sem presente, sem futuro. Exatamente. A autora descreve com maestria o impacto psicológico dessa maldição. A solidão se torna a sombra constante da Addie. E a impossibilidade de formar memórias com as pessoas a leva a um estado de profunda melancolia. E um detalhe no livro que eu achei particularmente perturbador, sabe? Ele perde a capacidade de sonhar. É como se a maldição não só apagasse ela da memória dos outros, mas também da própria memória, da própria história. É como se ela perdesse a conexão com o eu interior, né? Com a sua própria subjetividade, sem sonhos, sem lembranças. A Addie se torna uma casca vazia, um espectro vagando pelo mundo. E é nesse contexto de invisibilidade que a arte se torna um refúgio para a Addie, né? Sim. Uma forma de tentar deixar uma marca no mundo. Mesmo que efêmera. Ela se conecta com a arte de uma forma visceral, buscando expressar a alma inquieta, a busca por significado em meio ao vazio. Interessante como a autora usa a arte como um fio condutor na narrativa, né? Conectando a Addie a diferentes épocas e mostrando como, apesar da invisibilidade, ela consegue influenciar o mundo de forma sutil, mas poderosa. A Addie inspira artistas ao longo dos séculos, né? Despertando neles a criatividade, a sensibilidade e a vontade de expressar o inexprimível. É como se a alma da Addie encontrasse um eco nessas mentes criativas, deixando um legado, ainda que indireto, no mundo. E tem um exemplo no livro que ilustra bem essa conexão da Addie com a arte. A escultura Revenir, criada pelo artista Arlon Miret no século XVIII. A obra, uma série de esculturas de pássaros em madeira, foi inspirada em um pássaro de madeira que a Addie deu de presente para o Arlon. Que legal, é como se a Addie, através da arte, conseguisse romper, ainda que momentaneamente, a barreira da invisibilidade, deixando um traço da sua passagem na sua existência. E essa influência da Addie na arte se repete em outros momentos da história, né? Na década de 1960, por exemplo, ela conhece um músico chamado Toby, em Nova York, e o inspira com melodias, com ideias. É como se a Addie carregasse consigo uma centelha criativa que ela transmite para os artistas que cruzam seu caminho. É como se a alma dela encontrasse ressonância em outras almas sensíveis, né? É uma forma de transcender a maldição, deixar uma marca no mundo, ainda que de forma indireta. Exatamente. É a arte que permite que a Addie se conecte com a humanidade, que a faz se sentir viva, presente, mesmo que ninguém se lembre dela. E falando em conexões, não podemos deixar de mencionar o Luke, né? O deus sombrio com quem a Addie fez o pacto. Ele é um personagem complexo, enigmático, que nos deixa intrigados de início ao fim. Com certeza. Luke é um ser poderoso, manipulador, mas ao mesmo tempo demonstra um interesse peculiar pela Addie. Uma fascinação pela rebeldia dela, pela resiliência. É uma relação conturbada, né? Marcada por uma mistura de antagonismo, atração e uma forma distorcida de intimidade. O Luke está sempre presente na vida da Addie como uma sombra, a provocando, a desafiando, a lembrando do preço da liberdade. E essa presença constante do Luke reforça a dualidade entre liberdade e aprisionamento que é a Addie vivência, né? Ela buscou autonomia, mas acabou presa a um acordo que a condena à invisibilidade. E o Luke, apesar de ser um deus poderoso, parece preso à sua própria natureza. Incapaz de compreender a necessidade de conexão humana que a Addie tanto almeja. E essa necessidade de conexão é o que a leva a Henry, um jovem que vive na Nova York dos dias atuais e que, para surpresa da Addie, consegue se lembrar dela.
Esse encontro inusitado abala as estruturas da Ed, reacendendo nela a esperança de quebrar a maldição. É um momento crucial na história. A chegada do Henry na vida da Ed é como um raio de luz em meio à escuridão. Depois de séculos de solidão, ela finalmente encontra alguém que a vê, que a reconhece como indivíduo. E a relação entre eles se desenvolve de forma tão natural, tão genuína, que a gente torce por eles desde o primeiro momento. O Henry, com a gentileza, a sensibilidade, representa para Ed a possibilidade de redenção, de encontrar um sentido para sua longa existência. E a autora descreve esse relacionamento com muita delicadeza, mostrando como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Como a esperança pode renascer mesmo após séculos de dor e solidão. Tem um diálogo entre eles que eu achei muito marcante. O Henry diz pra Ed: "Você é incrível, forte, teimosa e brilhante, mas acho que a gente pode concordar que você nunca vai ser normal." É uma frase que demonstra a singularidade da conexão entre eles. Uma conexão que transcende as barreiras da memória e do tempo. É como se o Henry enxergasse a essência da Ed, né? Além da maldição, além da invisibilidade. Ele a aceita por quem ela é, com todas as suas peculiaridades, com toda a sua história. E a partir desse encontro, a Ed passa a ter um novo objetivo, né? Fazer com que o Henry continue se lembrando dela, desafiando a própria natureza da maldição. Mas a maldição não é o único obstáculo que a Ed precisa enfrentar, né? O peso de 300 anos de experiências a torna uma alma deslocada no tempo. Uma eterna forasteira, observando o mundo passar. É verdade. A autora usa a jornada da Ed de volta à sua cidade natal, Vion, após séculos de ausência, para ilustrar esse descompasso temporal. A cidade, outrora familiar, se transforma num lugar estranho, com suas ruas e construções modificadas pelo tempo. É como se o tempo tivesse seguido seu curso, né? Moldando o mundo ao redor, enquanto a Ed permanecesse imutável, presa à maldição que a impede de envelhecer e de criar novas memórias. É uma metáfora poderosa para a sensação de deslocamento que a Ed carrega consigo. Ela está sempre à margem, observando a vida passar, sem conseguir se integrar, sem conseguir criar raízes. E essa sensação de ser uma estranha no ninho se intensifica quando a Ed se depara com as mudanças em Vilon, né? As ruas que ela conhecia, as casas, as pessoas, tudo se transformou. É como se a própria memória dela estivesse em ruínas, como se o passado fosse um lugar inacessível. É um momento de profunda introspecção para Ed. Ela se depara com a fragilidade da memória, com a efemeridade da vida, com o fato de que tudo está em constante mutação, inclusive as pedras, que se desgastam e viram pó com o passar dos anos. E essa constatação a leva a refletir sobre a própria existência, né? Marcada pela imutabilidade da maldição que a mantém presa a um ciclo de esquecimento e solidão. Se tudo ao redor está em constante transformação, qual o sentido da imortalidade dela? Qual o significado da vida dela se ela está fadada a ser esquecida? É uma crise existencial que a Ed precisa enfrentar. Um processo de autoconhecimento que a leva a reavaliar seus valores, seus desejos e a sua própria concepção de liberdade. Sabe, voltando a Ed e a jornada dela, me chama a atenção como a autora usa os pássaros como um símbolo recorrente no livro, né? Eles aparecem em vários momentos-chave, né? E eu acho que eles carregam um significado bem interessante. É verdade. Logo no início, quando a Ed foge do casamento, ela é comparada a um pássaro, né? Prestes ao savô em busca de liberdade. E essa imagem volta em outros momentos, né? Como na escultura Rivini. Isso. Do Arlo Miret, inspirada no passarinho de madeira que a Ed deu a ele. Exatamente. O pássaro, nesse contexto, representa essa busca da Ed por autonomia, né? Por romper com as amarras que aprendem a um destino, né? Predeterminado. Mas, e aqui que tá a ironia, ao fazer o pacto com o Luke, ela acaba presa a outra forma de prisão. Uma gaiola invisível, né? Que impede de fincar raízes e ter uma vida plena. É como se a liberdade que ela tanto desejava se transformasse em uma maldição, né? Condenando a vagar pelo mundo sem jamais encontrar um lugar para chamar de seu. Me fez pensar em como, às vezes, a gente idealiza tanto a liberdade, né? Que acaba se esquecendo de que ela também traz responsabilidades e desafios. Com certeza. E a Schwab explora essa dualidade de forma brilhante. Para Ed, a liberdade se torna um fardo. Um ciclo infinito de encontros e esquecimentos que a impede de construir uma identidade sólida, né? E de vivenciar a vida em sua totalidade. E aí entra a maldição. A maldição que apaga qualquer traço da existência da Ed na memória das pessoas, né? Sim. Ela se torna uma alma invisível, incapaz de deixar uma marca duradoura no mundo. Eles cortam o coração, né? A Ed se torna um fantasma em meio à multidão. Uma presença que passa despercebida, né? Como um sopro de vento. Me lembrei daquele trecho do livro em que ela tenta roubar um pão em Paris. Nossa. A autora descreve com detalhes a angústia da Ed, né? A necessidade de se alimentar, mas ao mesmo tempo a incapacidade de ser vista, de interagir com o mundo de forma concreta.
É uma cena muito forte, né? A gente sente a solidão da Ed, a frustração de não conseguir satisfazer uma necessidade básica como a fome, né? Ela se torna um espectro vagando por um mundo que não a vê, que não reconhece. É como se ela estivesse presa num limbo, né? É. Entre a vida e a morte, sem conseguir participar plenamente de nenhuma das duas. E essa solidão que acompanha é um dos temas mais dolorosos abordados no livro, né? Sim. A Ed, em sua jornada, experimenta a dor de ser esquecida por todos que ama, de ser incapaz de construir laços duradouros, de compartilhar a vida com alguém que realmente a veja. E a autora descreve com muita sensibilidade o impacto psicológico dessa solidão, né? Dessa solidão crônica. A sensação de vazio, de deslocamento que a Ed carrega consigo, ela se torna uma observadora da vida, né? Uma alma deriva, assim, um porto seguro para aportar. E essa sensação de isolamento, né, é intensificada pela perda da capacidade de sonhar. A Ed, privada de suas lembranças e de seus sonhos, se vê presa a uma realidade fragmentada, sem o refúgio do inconsciente, sem a possibilidade de escapar para o mundo de fantasia, né? De ilusão. Sem sonhos, a Ed perde a esperança, né? A capacidade de projetar um futuro, de se conectar com seus desejos mais profundos. É como se a maldição tivesse roubado não apenas a memória dela, mas também a alma. E é nesse contexto, né, de invisibilidade e solidão que a Ed encontra na arte uma forma de expressão, um meio de se conectar com o mundo e deixar uma marca. Sim. Ainda que efêmera, né, de sua passagem. A arte se torna para Ed um ato de resistência, né? Uma maneira de desafiar a maldição que a condena ao esquecimento. Através da pintura, da música, da escultura, ela busca transcender essa invisibilidade, né? Inspirando artistas e deixando um legado, né, que, mesmo indireto, perpetua a história dela. Impressiona como a Ed se apega à arte com tanta força. É como se ela encontrasse nela escape para a solidão dela, né? Uma forma de se conectar com a beleza e com a humanidade, mesmo que ninguém se lembre dela. E a autora usa a arte de forma muito inteligente na narrativa, né? Conectando a Ed a diferentes momentos históricos, mostrando como essa influência dela se manifesta ao longo dos séculos, como a alma inquieta dela encontra ressonância, né, em mentes criativas. A Ed se torna uma musa invisível, inspirando artistas sem que eles saibam da existência dela. É como se ela plantasse sementes de criatividade por onde passa, né? Deixando o legado sutil mais poderoso no mundo. Exatamente. E essa conexão com a arte culmina num dos momentos mais emocionantes do livro, né? Quando a Age se depara com a obra Reveni, do Arno Mire. Sim. Aquela série de esculturas de pássaros em madeira que representam a própria jornada da Ade em busca de liberdade. É como se o artista, sem saber, tivesse capturado a essência da Ade em madeira, né? A luta dela contra o destino, o desejo de voar livremente pelo mundo. Fiquei pensando, será que a gente já cruzou com alguma obra de arte que foi inspirada pela Ed sem a gente saber? Quem sabe? Essa é a beleza da história da Ed, né? Ela nos faz questionar a nossa própria percepção do mundo, a nossa relação com a arte e com a memória. E essa obra do Arthur se torna um símbolo da própria Ed, né? Uma representação física da existência invisível dela. Um legado que perpetua a memória dela, mesmo que ninguém se lembre do nome dela, do rosto dela. É como se a arte, né, nesse contexto, concedesse a Ed a imortalidade que ela tanto almejava, mas não da forma como ela imaginava. A história dela, a essência dela se perpetua através das obras que inspirou, transcendendo tempo e espaço. Retomando nossa conversa sobre a Vila Invisível de Adi La Rue, queria destacar a habilidade da V.I. Schwab em criar uma atmosfera tão envolvente, né? A gente realmente se sente transportado para a história. Totalmente. A riqueza de detalhes, né, nas descrições dos lugares, dos cheiros, dos sons, é como se a gente estivesse vivenciando cada momento ao lado da Ed, sentindo na pele a solidão dela, o peso dos séculos, a busca incessante por conexão. Exatamente. Essa imersão é fundamental para a gente entender o impacto da maldição na vida da Ed, né? A escrita da Schwab é tão vívida que a gente consegue visualizar cada cena com clareza. Quase como um filme. Sem dúvida. E essa riqueza de detalhes não se limita aos cenários, né? Os personagens também são muito bem construídos, com personalidades complexas, com nuances, né, que nos prendem de início ao fim. O Luke, por exemplo, é um personagem fascinante. Ele é o Deus sombrio, né, o antagonista da história. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma relação peculiar com a Ed. Uma mistura de fascínio e manipulação. Concordo. O Luke é um enigma, né? A gente nunca sabe ao certo quais são as intenções dele, se ele realmente se importa com a Ed, ou se está apenas usando ela para os seus próprios fins. E essa ambiguidade é o que o torna tão interessante. Com certeza. Me peguei várias vezes tentando decifrar o Luke, né? Entender as motivações dele. E você? O que você achou dele? Conseguiu formar uma opinião?
Para mim, o Luke representa a dualidade da natureza humana, capaz de autos de bondade e crueldade, né? Ele é a personificação do poder, da sedução, mas também da solidão e do desespero. Acho que a autora nos deixa livres para interpretar a relação dele com a Ed, né? Para tirar as nossas próprias conclusões. Faz sentido. E, por falar em personagens cativantes, não podemos esquecer do Henry, né? Ele é o raio de luz na vida da Ed. A esperança de que a maldição pode ser quebrada. Sem dúvida. O Henry, com a gentileza dele, a sensibilidade e a capacidade de enxergar além das aparências, né? É a prova de que a Ed não está sozinha no mundo, de que ainda existe bondade e amor genuíno. E a relação deles é tão linda, tão pura. A gente torce por eles o tempo todo, né? Para que eles consigam superar os obstáculos e encontrar a felicidade juntos. Me emocionei em vários momentos com a história deles, com a forma como eles se conectam, como eles se apoiam, como se amam. Eu também. A autora nos presenteia com uma história de amor que transcende o tempo, né? Que nos faz acreditar no poder da conexão humana, na capacidade de amar e ser amado, mesmo diante das maiores adversidades. É verdade. E A Vida Invisível, de Ed La Rue, nos deixa com muitas reflexões, né? Sobre a brevidade da vida, a importância de viver cada momento com intensidade, de lutar por nossos sonhos, de valorizar os laços que a gente cria com as pessoas. Com certeza. A história da Ed nos ensina que, mesmo diante dos maiores desafios, a vida pode ser bela e significativa. Que a busca por liberdade, por amor, por conexão, vale a pena. Mesmo que o caminho seja árduo, né? E cheio de obstáculos. É uma história que nos inspira a sermos mais resilientes, mais corajosos, mais autênticos. A Ed, com a força interior dela, a teimosia em não se deixar abater pela maldição, nos mostra que a vida é um presente. Que a gente deve aproveitar ela ao máximo, lutar pelos nossos sonhos e nunca desistir da esperança. Exatamente. E a história nos lembra que a nossa marca no mundo, né, pode ser deixada de diversas formas, seja através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas relações, da nossa arte. A Ed, mesmo sendo esquecida por todos, consegue deixar um legado, inspirando artistas, tocando a alma de quem a conhece. É verdade. E a V.C. Schwab, com a escrita envolvente e poética dela, né, nos convida a refletir sobre a nossa própria existência, sobre o que realmente importa na vida, sobre o legado que a gente quer deixar no mundo. E para quem se interessou por essa história, né, essa história fascinante e emocionante. O link para adquirir o livro A Vida Invisível, de Ed La Rue, está na descrição desse episódio. É uma leitura que a gente recomenda de coração. Uma história que nos toca, que nos faz pensar, que nos inspira a viver com mais intensidade, com mais propósito, com mais amor. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho em A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa, das nossas reflexões sobre essa obra tão especial. Adoraríamos saber as suas impressões também. O que a história da Ed despertou em você? Quais foram os momentos mais marcantes? Compartilhe com a gente nos comentários. E continue acompanhando o Odisseia Textual para mais aventuras literárias. Até a próxima!